A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Fazendo uma análise do fenômeno sociocultural que ocorreu nos anos 1960 e 1970, quando a espiritualidade oriental começou a se popularizar, sobretudo nos Estados Unidos, Jack Kornfield, o autor da obra Um Caminho com o Coração, nos fala que sua prática, ele aqui se refere à espiritualidade, foi inicialmente idealística e romântica. As pessoas tentavam usar a espiritualidade para se elevar e vivenciar estados de consciência fora do comum. Havia uma crença em gurus perfeitos e em ensinamentos completos e maravilhosos que, se seguidos, nos levariam à plena iluminação e mudariam o mundo. Depois de poucos anos, ficou claro para a maioria das pessoas que o estar elevado não duraria para sempre e que a espiritualidade não queria dizer deixar a nossa vida para encontrar existência em um plano sublime e cheio de luz. Descobrimos que a transformação da consciência exigia muito mais prática e disciplina do que havíamos imaginado de início. Começamos a ver que o caminho espiritual pedia mais de nós do que parecia nos oferecer. Abandonando as visões românticas da prática, as pessoas começaram a acordar e a perceber que a espiritualidade exigia um olhar honesto e corajoso sobre situações da nossa vida real, da nossa família de origem, de nosso lugar na sociedade à nossa volta. Começamos a abandonar a noção idealística da vida e da comunidade espirituais como um modo de escapar do mundo ou de nos salvar. Amigo ouvinte, inicio o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Temos falado sobre o tema desafiador e importante da maturidade espiritual. Qualquer que seja o contexto religioso ou mesmo não religioso, se estamos trilhando um roteiro espiritual, se estamos vinculados a algum tipo de crença ou prática espiritual, então a questão que se coloca é: estamos desenvolvendo uma prática espiritual amadurecida? O que significa isto? Podemos falar de uma espiritualidade imatura? O que seria então uma espiritualidade amadurecida? Nós começamos o programa lendo um pequeno parágrafo da obra já citada, e vamos repetir, de Jack Kornfield. É uma excelente obra da editora Cultrix, de São Paulo, e que se chama Um Caminho com o Coração. É uma obra escrita por um grande instrutor de meditação do budismo, que tem um trabalho de destaque nos Estados Unidos, mas que tem irradiado para muitos lugares do mundo através dos seus livros, das suas conferências, dos seus vídeos que estão disponíveis na internet, e ele também tem um doutorado na área da psicologia clínica, uma pessoa que tem muito a nos ensinar e propõe reflexões maduras a respeito desses possíveis paralelos entre a psicologia e a espiritualidade, e, em que pese toda a sua linguagem, toda a sua formação dentro do campo doutrinário budista, ele nos convida a pensar em temas universais dentro do nosso caminho espiritual. É por esta razão, querido amigo que nos ouve, que para falar do tema maturidade espiritual, nós estamos
utilizando o capítulo 21 deste livro, porque ali ele nos fala das 10 qualidades de um coração amadurecido espiritualmente. Ou, se preferir uma outra linguagem, quais são aquelas qualidades de uma pessoa que alcançou um certo grau de maturidade no seu desenvolvimento espiritual. Eu repito, dizendo que é um tema complexo. Digo isto com muita tranquilidade, porque quem é que pode se considerar plenamente maduro em relação à sua própria espiritualidade? Seria até bastante arrogância falarmos que estamos definindo de uma forma fechada e absoluta o que caracteriza a maturidade espiritual. Não é esta a nossa proposta, não temos condições de fazer isto, mas seguimos os comentários que Jack Kornfield faz pela sua experiência, propondo essas reflexões e buscando um diálogo, um paralelo com o pensamento espírita. Eu penso que isto tem uma importância, porque é sempre bom nós olharmos para o nosso caminho espiritual de uma forma reflexiva, de uma forma crítica, de uma forma aberta, dialógica, para amadurecermos sempre, a cada dia, a cada passo desse roteiro. Porque uma espiritualidade imatura, ela revela alguns desafios que nós precisamos compreender. Mas Jack Kornfield nos fala dessas qualidades, e no programa anterior nós falamos da primeira, que é essa visão romântica que precisa ser superada. Uma visão idealística e romântica. Por isso nós começamos o programa citando aquele parágrafo em que ele contextualiza essa invasão, vamos dizer assim, da espiritualidade oriental nas sociedades ocidentais. 1960, 1970, especialmente nos Estados Unidos. E como fruto da sua própria experiência, já tendo amadurecido espiritualmente, Jack Kornfield diz que a transformação da consciência exige muito mais prática e disciplina do que havíamos imaginado de início. O caminho espiritual pede mais de nós do que parece nos oferecer. Então ele comenta que abandonou essa visão romântica ou as visões românticas da prática espiritual e percebe que espiritualidade exige um olhar honesto e corajoso sobre situações da nossa vida real, da nossa família de origem, de nosso lugar na sociedade à nossa volta. Não é um modo de escapar do mundo e nem é uma forma de nos salvar. Não é evitando a sombra interna. Ao contrário, tudo o que tentamos evitar ou lançar para a sombra precisa finalmente ser incluído na nossa vida espiritual, porque a espiritualidade passa a referir-se mais a quem somos do que ao ideal que perseguimos. Eu entendo, amigo ouvinte, que o nosso autor aqui está propondo uma reflexão madura, profunda. O que é, na verdade, o nosso caminho espiritual? Vamos retomar ligeiramente o que comentamos no programa anterior e que se refere à primeira qualidade ou primeira possível qualidade de uma espiritualidade amadurecida, que é o não idealismo. Aos poucos, quando amadurecemos no nosso roteiro espiritual, vamos abandonando essa visão idealística de que a nossa espiritualidade vai nos conduzir à pureza, vai nos levar finalmente a um estado de iluminação permanente e de que finalmente vamos também transformar o mundo inteiro. Isso é uma visão idealística, romântica e muito pouco prática para aquele que pretende percorrer de forma madura um caminho espiritual. Para sintetizar, eu leio apenas uma frase que ele coloca no livro. A espiritualidade amadurecida se baseia simplesmente na capacidade de se desapegar e de amar, de abrir o coração a tudo o que existe. Bom,
É apenas uma rápida referência ao programa anterior, porque hoje nós vamos falar da segunda qualidade da espiritualidade amadurecida, que é a benevolência. O nosso autor comenta que a benevolência ela está baseada na noção fundamental de autoaceitação. Eu penso que isto é muito importante, amigo ouvinte, porque uma espiritualidade amadurecida, ela combina necessariamente com a benevolência, porque é muito comum, é muito fácil no nosso caminho espiritual nós cairmos num processo de culpa, de censura, de vergonha, a partir dos atos inadvertidos ou inadequados que cometemos, ou como ele diz, pelos medos que ainda permanecem dentro de nós. Não há como separar, abrindo aqui um rápido parênteses, desenvolvimento espiritual de desenvolvimento emocional. Essa relação não é tão simples, ela precisa ser bem estudada, precisa ser pesquisada, mas de um modo geral nós podemos dizer que não tem como separar. Então, os processos emocionais, eles aparecem de uma forma muito clara no nosso caminho espiritual. A benevolência, ela nasce, como ele deixa muito claro, dessa noção fundamental de autoaceitação. Qualquer caminho espiritual amadurecido vai nos levar a uma atitude de autoaceitação. Nós temos falado muito sobre isto, porque temos pesquisado, temos lido sobre esse assunto, temos refletido, que é o tema da autocompaixão, que é essa forma de nós lidarmos conosco mais gentil, mais acolhedora, porque comumente, no caminho espiritual, nós cobramos de nós mesmos atitudes compassivas em relação aos outros, o que sem dúvida é necessário, é importante. Mas eu tenho que desenvolver também, espiritualmente falando, um olhar autocompassivo, que nasce também dessa autoaceitação. Mas como falávamos e ele desenvolve isto, é fácil nós cairmos num processo de culpa, de censura, de vergonha, porque desenvolver a espiritualidade não nos impede de errar, de agir de forma impulsiva, de forma violenta muitas vezes, não nos impede disso. E aí, nesse caminho espiritual, como estamos ligados a conceitos de superação do egocentrismo, de transcendência do eu e tantos outros conceitos, nós podemos investir muita energia ou uma avaliação moralista de autocondenação quando erramos, quando agimos da forma que não desejaríamos agir ou ter agido. Como ele comenta aqui no livro, a espiritualidade amadurecida compreende que a abertura exige o sol quente da bondade, porque é fácil demais transformar a espiritualidade e a religião naquilo que Alan Watts chamou de dever implacável. Isso nos faz lembrar um conceito de uma importante psicanalista alemã que trabalhou um bom tempo nos Estados Unidos, que é a doutora Karen Horney. Ela nos fala da tirania do dever. Combina exatamente com esse conceito de dever implacável. É essa forma rígida e às vezes perfeccionista de lidarmos com os nossos padrões de respostas emocionais. A tirania do dever. É muito fácil isto acontecer no nosso caminho espiritual ou na nossa prática religiosa. Uma cobrança excessiva, uma autocondenação. Eu tenho que, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, eu não posso falar ou fazer isto, eu tenho que acertar. Afinal de contas, eu tenho muito conhecimento. Afinal de contas, eu tenho
Jesus como modelo, eu tenho os bons espíritos que me inspiram, que me intuem, eu não poderia ter errado. Isso é um padrão de muita exigência, de dever implacável ou de tirania do dever e que não combina com uma espiritualidade amadurecida. Mas o amigo ouvinte pode se perguntar assim: então espiritualidade amadurecida combina com ficar feliz com os erros? Não, não é isso. Ninguém precisa ficar feliz por errar. Ninguém precisa festejar o ato impulsivo ou comemorar a palavra que foi mal colocada, a abordagem inadequada na relação humana. Não é disso que se fala. É simplesmente tomar consciência de que ao longo do nosso caminho espiritual ainda vamos errar muito e é preciso desenvolver uma certa benevolência. Não significa conivência com o erro, com a irresponsabilidade. É uma distância imensa entre uma conduta e outra. Ele dá o exemplo de um mestre zen que, quando lhe perguntaram se às vezes ele se enfurecia, se ele era tomado de uma grande raiva, ele disse assim: claro que me enfureço, mas depois de alguns minutos eu digo para mim mesmo: para que isso? E deixo a raiva ir embora. Ele comenta que essa autoaceitação é pelo menos metade da nossa prática espiritual, porque somos solicitados a tocar com misericórdia as muitas partes de nós mesmos que negamos, suprimimos ou isolamos. Reprimir a raiva aumenta a raiva. Então vamos liberar a raiva? Não. Vamos tomar consciência dela e buscar caminhos para transformá-la em algo mais criativo. Porque quando experimentamos raiva é porque estamos vivos e lidamos com uma energia poderosa que pode se transformar, como dissemos, em algo muito mais interessante, muito mais criativo e muito mais satisfatório do que agredir, do que condenar as pessoas e até mesmo agir com uma violência comportamental ou verbal. Por isso que espiritualidade amadurecida combina com benevolência e com autoaceitação, porque ela é um reflexo, diz ele, da nossa profunda gratidão e capacidade de perdoar. Tudo nasce, portanto, querido amigo que nos ouve, no nosso caminho espiritual, dessa autoaceitação. Uma pergunta que sempre cabe, portanto, nos nossos roteiros espirituais é perguntar: o que eu estou excluindo? Espiritualidade amadurecida não exclui, sobretudo aquilo que se refere ao campo das nossas emoções. É o medo que eu estou excluindo? Então eu preciso integrar o medo à minha prática espiritual. É a raiva? Então eu preciso integrar a raiva. É a inveja? São os vícios? Porque espiritualidade não vai excluir nada, inclui tudo. É uma outra forma de pensar, porque naquela visão imatura, idealística, um caminho espiritual tem que levar à iluminação. E não é isso. Vamos repetir, conforme diz J. Kornfield, esta é uma visão romântica, idealística. Espiritualidade ela se faz no chão do nosso dia a dia, das nossas realizações mais imediatas. Por isso, nasce a espiritualidade amadurecida dessa atitude autocompassiva, benevolente, conosco, com as pessoas, de redução da rigidez e de integração de tudo. Dialogando com o pensamento espírita, eu me recordo que existe nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo um item que se refere à cólera, uma raiva intensa. Aparece no capítulo 9. E um amigo espiritual diz algo muito importante. A cólera, vamos colocar aqui numa outra palavra, a raiva não exclui certas qualidades do coração. Olha o que ele está dizendo. Não exclui certas qualidades do coração. Mas é claro que tem o outro lado. E ele diz: mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Ok, entendemos isto. De fato, a fixação na raiva, no ódio, impede que se faça muito bem.
pelo menos naquele momento, e pode levar à prática de muito mal. Mas nem sempre a gente observa a sutileza da primeira parte da frase. Não exclui certas qualidades do coração. Portanto, numa espiritualidade amadurecida, e eu penso que esta é a proposta da visão espírita, um momento de raiva não vai anular as qualidades que temos, porque uma espiritualidade amadurecida não é excludente, ela integra. É claro que não incentiva. Tenha muita raiva, expresse toda a raiva que você puder. Não é isso. Precisamos trabalhar pelos caminhos da inteligência emocional, da disciplina dos nossos sentimentos, das nossas expressões emocionais, afetivas. Precisamos cuidar disso. As bases da raiva, as bases do medo. Mas uma emoção tão contundente como a raiva, a cólera, está no texto aqui, não impede, não exclui certas qualidades do coração. Então, o que se espera num caminho de desenvolvimento espiritual amadurecido? Incluir tudo isto, integrar tudo e de uma forma benevolente lidar com tudo isto, dizendo: esta é a minha estatura no momento e eu vou continuar caminhando e eu vou continuar prosseguindo, olhando para mim, tomando consciência dos meus padrões emocionais, melhorando um pouco a cada dia e ajudando aqueles com os quais eu convivo e interajo a mudar também um pouco e a crescer um pouco a cada dia. É disso que uma espiritualidade amadurecida fala. Eu compartilho com você, querido amigo, uma rápida referência a uma passagem, uma citação católica, cristã católica, que envolve a figura de uma jovem considerada santa pela Igreja, que é Santa Teresa de Lisieux, conhecida também como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Ela viveu 24 anos, uma existência curta e muito fecunda de experiências espirituais, que ela relata nos seus textos. Ela viveu na França, na segunda metade do século XIX. E um dia ela escreveu à sua irmã, Celine, que estava, digamos, chateada, triste, com seus próprios defeitos. Então ela, numa carta, disse assim para a irmã: se você estiver disposta a suportar serenamente a prova de ser desagradável a si mesma, então você será um agradável lugar de abrigo para Jesus. Obviamente que é toda uma linguagem do cristianismo, do catolicismo, e é ao mesmo tempo de uma beleza muito grande, porque eu penso que ela aqui está falando dessa espiritualidade amadurecida, benevolente, que integra, não exclui, que aceita, não condena. Portanto, ela fala assim: se você estiver disposta a suportar serenamente a prova de ser desagradável a si mesma. Do que ela está falando, amigo ouvinte? A nossa capacidade de olhar para os nossos erros, para os nossos equívocos, para as nossas imperfeições e suportar serenamente tudo isto. Não é estar feliz com tudo isto, não é festejar tudo isto, mas é a capacidade de aceitar e integrar tudo isto e tomar consciência dessa sombra e investir numa mudança, num crescimento, numa transformação, é claro. Mas se estivermos com essa disposição, ela diz, então você será um agradável lugar de abrigo para Jesus. Porque dentro desse universo, Jesus habita um coração iluminado, um coração puro, sem dúvida que sim, mas não apenas. Habita um coração honesto, um coração aberto, um coração verdadeiro, um coração que pulsa de vida e que não julga e que não condena. É essa abertura para Deus. Que possamos meditar em torno dessa mensagem. Falamos sobre a
a segunda qualidade de uma espiritualidade amadurecida, na visão de Jack Kornfield na obra Um Caminho com o Coração, capítulo 21. Daremos sequência nos próximos programas. Aqui nos despedimos, desejando a você, querido amigo que nos ouve, muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.